irmãos e irmãs. Hoje, na liturgia da palavra, eu gostaria de meditar dois pontos muito importantes para nós. O primeiro deles é uma frase bem curta, que passa às vezes despercebido na nossa leitura, na nossa meditação. A frase é essa: era noite. Duas palavras de um peso imenso. Judas, depois que recebeu o pedaço de pão passado no molho, parte para fora para entregar o Senhor. Parte para entregar Jesus para ser crucificado. E essa expressão, era noite, parece apenas uma composição de lugar, de tempo, temporal, para nos situar mais ou menos no horário do dia, mas na verdade quer dizer para nós uma outra coisa. Quer dizer, apareceu-se as trevas. Ou seja, aquele que está fora da mesa da palavra, da Eucaristia, aquele que vai entregar o Senhor, ele não pode estar em pleno dia. O dia, meu irmão, minha irmã, representa, de fato, a clareza dos discípulos que estão com o sol. Quem é o sol que brilha eternamente? Jesus. Quando eu saio da presença do Senhor, na minha vida aparecem somente as trevas. Quando eu deixo a presença do sol, que é Jesus Cristo, na minha vida só se faz trevas, só se faz pecado, só se faz Satanás. Satanás entra em Judas, diz a palavra. Satanás entra de uma forma singular, de forma que ele vem para executar a obra do mal. E por isso Judas permite que as trevas se façam presentes naquele momento, no coração, na vida dele. Depois nós sabemos o fim de Judas. E Judas entrega Jesus por um valor de um escravo. Eu já disse isso em outra celebração. O valor de 20 moedas de prata, ou seja, o valor que custava um escravo naquela época. Jesus é vendido como uma coisa, como res. A palavra, inclusive, na consagração, que muitos de nós dizemos filhos, né? Na verdade, está lá escrito res. Está escrito coisa, como coisa e propriedade vossa. É res. Nos tornamos coisa diante de Deus. Nos entregamos assim como o próprio Deus se fez coisa, se fez humilhação. Nós também nos humilhamos na consagração à Nossa Senhora, nos entregando a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, para que nós nos tornemos glorificados diante de Deus Todo-Poderoso. E aqui eu adentro, meu irmão, minha irmã, na segunda parte desta meditação. O Filho do Homem, apesar de se humilhar, apesar de deixar com que as trevas tomem conta do coração de Judas, apesar de estar nessa situação que para muitos parece uma situação de fracasso. Quem analisa o final da vida de Jesus ao olhar mais crítico e humano, imagina que Jesus foi fracassado porque foi morto, que não consegue lançar um olhar para a ressurreição. Mas diz o próprio Senhor: agora vai ser glorificado, foi glorificado o Filho do Homem, Jesus Cristo. Agora Deus também será glorificado nele. Em Jesus Cristo, Deus manifesta a sua glória na humilhação que para os judeus é causa de humilhação. Loucura para os romanos, escândalo para os gregos, veja, e tantas outras realidades. Mas é causa de glória, de louvor, de ação de graças. Caros filhos, que nós aprendamos também a vivenciar essa glorificação em Deus Todo-Poderoso, dar graças a Deus por ter se entregue na Eucaristia, por ter se entregue cada vez mais na cruz por cada um de nós,
por se fazer presente em cada sacrifício eucarístico sobre o altar, de forma que esta mesma realidade do Calvário pudesse ser rememorado de maneira incruenta sobre o altar. Outrora foi cruenta a morte de nosso Senhor. Hoje nós celebramos a Eucaristia, no qual também o Evangelho de hoje estava neste contexto, e ali nós podemos receber a graça da glorificação que Deus garante para cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, peçamos a Deus a sua bênção e a sua graça para que sejamos, em todos os momentos de nossa vida, pessoas que vão se entregar ao Senhor. E que nós possamos, de fato, dar a vida por Jesus, não da boca para fora, como muitas vezes fazemos. Não que nos consagremos de qualquer modo, mas nos consagremos em espírito e em verdade diante de Deus, para que, no momento da provação, nós não venhamos a negar a nossa fé em Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima.